Então, a gente quer fazer uma contextualização dos acontecimentos, né, dos últimos acontecimentos. Nós estamos na presidência do sindicato desde janeiro de 2012, portanto esse ano, e em nossa campanha a gente já acordou que nós faríamos esse trabalho de fiscalização da legalização dos atos do governo e também propostas de melhoria de arrecadação, de sistemas de evasão fiscal. Como nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa, em dezembro de 2011, um trabalho sobre aumento da arrecadação na ordem de 760 milhões, e foi apresentado para o deputado Sérgio Ricardo e distribuído a todos os deputados da Assembleia Legislativa. Apresentamos também um trabalho sobre evasão fiscal, sistemas de fiscalização com mais eficiência e eficácia para a Secretaria de Fazenda, e demonstramos lá as possíveis evasões fiscais que poderiam estar acontecendo. Ultimamente, esses dois trabalhos foram no final de 2011 e em 2012 nós fizemos uma denúncia sobre um parcelamento irregular concedido à SEMAT, fizemos uma denúncia no Ministério Público e fizemos também um trabalho sobre a atualização da UPF, Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso, em que constatamos que houve uma majoração irregular da ordem de 26%. Né? Após esses trabalhos do nosso sindicato, fomos surpreendidos com esse decreto 1040, publicado no dia 22 de março, né? Tomamos ciência na sexta-feira, em que no seu bojo trata de uma atualização do regulamento do ICMS. No entanto, foi inserido nesse decreto questões relativas à remuneração do servidor público e questão relativa a direitos de associação e sindicalização. O principal ponto aí que a gente destaca é a inconstitucionalidade da livre associação sindical, fato que nos levou a fazer uma denúncia na entidade, na nova Central Sindical Nacional, em que o seu presidente já nos acatou. Foi elaborada uma nota de repúdio, em que foi assinado várias entidades de âmbito nacional e estadual, apresentaram o apoio, sendo que o senhor José Calixto Ramos, presidente nacional da nova Central Sindical dos Trabalhadores, se dispôs em apresentar uma denúncia à União e fazer uma representação na OIT contra ato do governador do estado. É uma situação grave, nós não queríamos estar nessa situação, pois estamos fazendo apenas o nosso trabalho, né? A gente está combatendo, e é nosso dever, é a nossa obrigação combater qualquer irregularidade no estado. A nossa meta é que o governo edite normas sob sobre a égide da legalidade, né? A gente não tem como deixar passar normas irregulares, normas de duplo entendimento, benefícios ineficazes para o Estado, né? Nós estamos em defesa da sociedade. Aí a denúncia nossa de hoje é com relação ao decreto 1040, principalmente na questão sindical, em que no seu parágrafo 6º do artigo 3º, que foi distribuído à mídia, ele condiciona o recebimento de salário dos fiscais de tributos estaduais a que o sindicato não faça esse controle da legalidade do governo. E nós não vamos aceitar isso, né? O sindicato vai desempenhar o seu papel, o sindicato vai sim fiscalizar os atos do governo, né? E por isso nós estamos tomando essas medidas. Vamos tomar também medidas judiciais. Estamos entrando com um mandato de segurança contra esse ato do governador, juntamente com o
chefe da Casa Civil e secretário de Fazenda. Vamos fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, porque isso é questão constitucional, e vamos, juntamente com a nova Central de Trabalhadores, apresentar a denúncia à OIT. Eu estarei indo para Brasília com toda essa documentação e essas matérias que certamente irão sair na imprensa, e vamos agendar com o senhor José Calixto Ramos, presidente nacional da nova Central, e vamos apresentar formalmente uma denúncia. Certamente o governo vai ser intimado a responder sobre esse ato. A gente quer dizer que o governo vem tentando limitar o nosso trabalho, né? Ele vem tentando limitar o nosso trabalho. No entanto, nunca aconteceu dessa forma, através de um decreto, né? Eu já fui vítima de transferência, né, de lotação. Estava trabalhando em Cuiabá e de repente fui transferido para Alta Floresta. Teve colegas nossos que já foi vítima dessas remoções, né? Mas isso é uma atividade, isso é uma questão natural do governo, né? Agora, colocar num decreto em que você não pode exercer sua atividade sindical, isso a gente não aceita. Isso a gente contesta, nós vamos até o fim, nós vamos, se for o caso, em âmbito nacional, fazer uma representação contra o governador. Entrando agora nas questões do decreto mesmo, né? Além dessa questão sindical, nós fizemos uma denúncia sobre as portarias da UPF, Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso, em que nós fizemos o trabalho e distribuímos as federações aos deputados estaduais, ao próprio secretário de Fazenda e ao governador, dizendo e provando que o valor da UPF estava majorado em mais de 26% ilegalmente. Ou seja, foi feito através de portaria e não através de lei. E dizendo também que, apesar de ser feito através de portaria, quem assinou a portaria não tinha competência legal para fazer isso. Isso nós fizemos e provamos. Tanto que o governo, depois de 2 dias, ou seja, isso foi no dia 20, depois de 2 dias, no dia 22, através desse decreto 1040, ele trouxe para o secretário adjunto de Receita, quem havia assinado as portarias, trouxe todas as atribuições de secretário de Fazenda, com efeitos retroativos a janeiro de 2004. Ou seja, uma tentativa de validar o que nulo é. E isso nós vamos representar também ao Ministério Público. O que é nulo, não se dá para validar, né? Outro caso grave que nós encontramos no decreto, já distribuímos aos senhores os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, que diz o seguinte: nós temos um conselho de contribuintes, que é regido por uma lei e que também dava a garantia aos fiscais de tributos serem os conselheiros desse conselho. E por um ato do governador, foram nomeadas pessoas que não são fiscais de tributos. Houve várias tentativas de se consertar isso, o governo não consertou. Nós entramos na justiça e temos liminar suspendendo o ato. Através desse decreto 1040, incluiu-se lá um parágrafo, 2 parágrafos, dizendo que o Conselho de Contribuinte não vai funcionar, todas as suas atividades ficarão sobrestadas até que se decida a ação judicial em que nós temos liminar, que está nos garantindo a nossa posse. Portanto, desde junho de 2011, nós temos nomeados no Conselho de Contribuintes pessoas incompetentes para a função e que não estão produzindo nada, apesar de estarem recebendo a remuneração, inclusive sobre produtividade. Mas, enfim, né? O governo
insiste nisso, e não só insiste, como fez colocar num decreto condicionando o trabalho a uma decisão judicial. Isso para nós cheira muito estranho, né? Para nós é muito complicado isso. Enfim, nós vamos também questionar esse dispositivo do decreto, porque nós temos direito líquido e certo sobre essa função. Outro assunto interessante, agora que a gente destacou, que a gente chegou a essa conclusão, que apesar de o secretário não ter a competência para assinar os atos que ele assinou, ele, através dos incisos, de 3 incisos, ele altera o regimento interno da Secretaria de Fazenda, passando atribuições do secretário de Fazenda para o secretário adjunto desde 2004, uma tentativa de convalidação desses atos. Retroativamente. Então, hoje, nós podemos pensar da seguinte maneira: olha, hoje eu descobri que eu tinha 2 secretários na Secretaria de Fazenda, né? Os 2 poderiam ter status de secretário, né? E isso a gente entende que é ilegal, inconstitucional. A legislação tributária só pode retroagir para beneficiar o contribuinte. Isso é impossível na legislação. Nós vamos contestar isso daí. E aí eu chamei vocês para, se for o caso, esclarecer mais alguma coisa. Nós vamos tomar todas as medidas, né, judiciais para combater de fim, de uma vez, essas ilegalidades. Nós não vamos aceitar. O senhor tem tido algum espaço de diálogo com o secretário, com o governador? O secretário... Sim, o secretário nos recebe, a gente tem colocado as dificuldades, tem colocado... Inclusive essas ilegalidades? Sobre isso não conversei com o secretário, porque a gente tem informação de que quem produz é o secretário adjunto, né? Com o governador a gente está tentando já há um bom tempo uma audiência e não conseguimos. O governo parece que não tem interesse em ouvir os fiscais de tributos. O senhor falou dessa questão da UPF, né, que os senhores conseguiram identificar de ajuste indevido e ilegal. E que outros danos assim, aos contribuintes nessa aferições aí os senhores teriam identificado? Olha, a UPF praticamente é base para a maioria das contribuições. A mais pesada seria o fretado, né, que incide sobre soja, gado, né, toda a parte de transporte, combustível, né, madeira. Então, todo esse segmento, ele paga um percentual da UPF por tonelada de soja, por metro cúbico de madeira, ou por gado em pé, né? Então, o reflexo é direto na economia, né? E nós somos contra majorar tributos sem lei. Isso é sem lei. Através de uma portaria que se fez isso. Os empresários estão pagando mais por conta de mais. E não reagiram também as entidades? O senhor teve algum diálogo? Não, nós não temos contato, nós mandamos, né, o estudo para as federações, o comércio, FIENTE, FAMATO, para todos os deputados, representantes das entidades. No entanto, eu fiquei sabendo ontem também que chegaram a um acordo. Então é um governo que na mídia... Havia conversa ontem que de repente poderia suspender, né, a portaria. O deputado Maluf estava lá falando isso. Sim, o deputado Maluf tem acompanhado, inclusive assinou também a nota de repúdio, estava lá, estava presente, né? Estava lá. Então, o reflexo da UPF é sobre toda a sociedade. Por exemplo, você vai recolher uma taxa do Detran, licenciamento de veículo, expedição de CNH, ele é calculado com base na UPF. E houve reajuste aí de 300. Houve reajuste altíssimo, né? Então, aquilo ali é calculado na UPF.
né? Todas as taxas do governo são calculadas em TF, né? Ela serve de base para cálculo da TF. O seu mandato de segurança está sendo providenciado? Nosso mandato de Seria para segurança... suspender esse decreto? Pela questão das restrições impostas da categoria, Sim. mas também acabaria também beneficiando a sociedade, que poderia suspender Claro. essa validade aí, Claro. do reajuste. Claro. Essa UPF, ela, por ser ilegal, né, ela ficaria suspensa esse reajuste. Quem são os advogados da sociedade? Nós temos uma banca de advogados, mas por enquanto a gente não Não timou isso. É.